Bom, em relação aos receptores, que é o último alvo de ação de drogas que nós vamos comentar aqui, é importante primeiro a gente definir o que eu vou, né, falar aqui. Então, primeiro é importante saber o que é um receptor, que eu vou considerar aqui na minha explicação sendo um receptor. Então, receptores vão ser proteínas que vão apresentar um ou mais sítios de ligação, ou seja, o local onde algo vai se ligar, e que, quando ativados por uma substância endógena, ou seja, uma substância que o nosso próprio organismo fabrica, vai produzir uma resposta fisiológica. Tá? Então, as drogas que vão atuar em receptores, elas podem ser classificadas em dois tipos. Então, nós temos drogas que ativam esses receptores, que são chamadas de agonistas, e drogas que vão impedir que esses receptores sejam ativados e, portanto, nós chamamos de antagonistas ou antagonistas. Tá? Então, vou explicar melhor conforme eu for desenvolvendo esse vídeo. Então, olha só, diante do que eu falei, nós temos aqui uma representação, vamos imaginar aqui uma célula, o receptor. O agonista é a substância que, ao se ligar no receptor, vai desencadear uma série de reações químicas dentro da célula que vai culminar com um efeito fisiológico. Então, vai ocorrer o quê? A ativação do receptor. Já um antagonista, não. Ele também tem a capacidade de se ligar no receptor, só que não vai acontecer nada, ele não vai ativar o receptor, não vai provocar uma resposta fisiológica. No entanto, ele vai impedir que aquela substância endógena que normalmente se ligaria ali naquele receptor não consiga fazê-lo. Então, ele vai inibir a ativação daquele receptor. Tá? Então, nós temos os agonistas que ativam receptores e os antagonistas que impedem que os receptores sejam ativados. As drogas classificadas como agonistas, ou seja, as drogas que são capazes de ativar os receptores, são também divididas em agonistas parciais, agonistas inverso e agonistas totais. Então, agonista parcial, primeiro, né, agonista total, é aquela droga que, ao se ligar no receptor, consegue ativar o receptor de tal maneira que se obtém a resposta máxima que poderia ser obtida com a ativação daquele receptor. Já o parcial, ele também vai ativar o receptor, vai provocar uma resposta, mas abaixo da máxima. E já o agonista inverso, ele vai, como o próprio nome já diz, promover um efeito contrário àquele que um agonista parcial ou total causaria. Nós vamos dar exemplos aí depois, principalmente dos agonistas de um modo geral, e durante os próximos vídeos nós daremos exemplos, né, de agonistas parciais, inverso e total. Já entre os antagonistas, nós também temos dois tipos. Nós temos os agonistas conhecidos como competitivos e os não competitivos. Os antagonistas competitivos são aqueles que se ligam no receptor e essa ligação é irreversível, ou seja, o efeito vai ser revertido. Então, geralmente, né, a gente chama de competitivo ou reversível, por quê? Quando você aumenta a quantidade de substância endógena que ativaria aquele receptor, ele reverte o efeito, ele desloca o antagonista do receptor e consegue ativar aquele receptor novamente. Já o não competitivo, isso não acontece. Quando um antagonista não competitivo se liga no receptor, ele fica ali ligado, uma ligação mais permanente, mais forte, e aquele receptor jamais vai poder ser ativado novamente. Então, entre os antagonistas, nós temos os antagonistas competitivos e reversíveis. Que são reversíveis, e os não competitivos, que são irreversíveis. A imensa maioria dos antagonistas que nós vamos tratar nos próximos vídeos, né, da maioria dos antagonistas usados clinicamente, são do tipo competitivo, ou seja, reversível. E nós temos 4 tipos diferentes de receptores. Tá? Então, eu vou apresentar aqui de forma bastante simplificada cada um deles. Então, nós temos um tipo de receptor que está acoplado a canal iônico.
Então, como vocês veem aqui, uma representação bastante simplificada. Então, esses receptores, por eles estarem acoplados a canal iônico, nós chamamos esses receptores de receptor ionotrópico. Alguns receptores de glutamato, de acetilcolina, né, os receptores nicotínicos, são desse tipo. Como assim? Quando o agonista ou a substância endógena se liga no receptor, esse receptor ele está acoplado a um canal iônico e ao ser ativado, esse receptor vai promover diretamente a abertura desse canal. Então, o que vai acontecer, o efeito que vai ser causado ali na célula, vai depender do tipo de canal que foi aberto. Então, se for um canal de sódio, por exemplo, a membrana pode ficar despolarizada, ou seja, as cargas aqui internas vão ficar positivas. Se for por exemplo, então, um receptor nicotínico que está ligado a canal de sódio, quando esse canal é aberto, entra sódio e vai despolarizar a membrana e vai resultar num efeito celular. Já, por exemplo, um canal de cloreto, né? Então receptores de GABA, eles, quando ativados, abrem canais de cloreto e esse cloreto entrando na célula, a membrana vai ficar hiperpolarizada. Então, esses tipos de canais, de receptores, são reguladores de canais iônicos. Um outro tipo de receptor é um receptor que está acoplado à proteína G. Então, esses receptores, eles também são conhecidos como receptores metabotrópicos, tá? Então, olha só, esse receptor, quando ativado, ele ativa ou inibe uma proteína dentro da célula chamada de proteína G, que pode estar ligada a uma enzima ou a um canal iônico. Então, quando o receptor é ativado, dependendo da proteína G que ele vai estimular, vai provocar abertura, por exemplo, de um canal iônico e vai acontecer algo semelhante com o que eu falei aqui atrás, aqui para o receptor anterior. Ou pode essa proteína G regular a atividade de uma enzima. Então, isso vai fazer com que ocorra a formação de substâncias que a gente chama de segundos mensageiros, que vai desencadear uma série de reações químicas que vai culminar com um efeito celular. Lógico, o efeito vai depender de qual tipo de receptor foi ativado e qual tecido isso aconteceu. Por exemplo, receptores adrenérgicos são desse tipo. Temos também receptores que funcionam como se fossem enzima. Então, é um receptor que está diretamente ligado a uma enzima. Quando ele é ativado, ele também vai desencadear uma série de reações químicas dentro da célula e isso vai resultar num efeito celular. Então, esses receptores são ligados à quinase. Observem que aqui, essa ativação de enzima é direta. Tá? Aqui, o receptor alterou a atividade de uma enzima indiretamente por intermédio de uma proteína G. Aqui, ele regulou a ativação, a abertura de um canal iônico por intermédio de uma proteína G. Aqui não, que foi a abertura do canal foi direta. E nós temos ainda um quarto tipo de receptor, que é o receptor nuclear. Então, nesse caso, o receptor está localizado dentro do núcleo da célula. Então, para que o agonista ou a substância endógena ative esse receptor, então a droga, por exemplo, cause uma ativação desse receptor, ela vai ter que atravessar a membrana celular, vai ter que atravessar a membrana nuclear para se ligar no receptor. E ao se ligar no receptor, vai alterar a transcrição gênica, ou seja, vai alterar a síntese proteica e isso vai culminar com um efeito celular. Então, por exemplo, a aldosterona, que é um hormônio, muitos esteroides funcionam dessa maneira. A aldosterona, por exemplo, quando ativa o receptor aqui, vai estimular a célula a fabricar canais de sódio. Isso acontece lá nos túbulos renais, por exemplo. Então, esses são os 4 tipos de receptores classificados de acordo com a maneira, com o mecanismo pelo qual eles vão desencadear um efeito celular, o mecanismo de ação de cada um deles.